Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nessa segunda-feira pela manhã, em mais um Acorda Vascaíno. Infelizmente, ontem o Vasco não conseguiu vencer, apesar de mais uma vez ter um bom volume de jogo, ser uma equipe que dominou o Atlético em boa parte da partida, perdeu inúmeras oportunidades, mais uma vez o Léo Jardim não fez defesa nenhuma e o Vasco não consegue vencer. E é claro que preocupa você acabar ficando aí na zona do rebaixamento mais uma rodada, principalmente quando um adversário direto, igual o Santos, consegue uma vitória como conseguiu ontem no Mineirão. Não muito fruto dos méritos do Santos, e sim da arbitragem e do VAR. O VAR aqui no Brasil, ele é um caça-fantasmas e achou ontem uma falta no segundo gol do Cruzeiro, logo depois do empate do Santos, e com certeza o destino da partida seria outro. E o Vasco tem que ficar ligado nesse Campeonato Brasileiro na arbitragem. Aqui do canal, entre todos os que participam, certeza absoluta que o que menos toca no assunto arbitragem sou eu. Eu não gosto muito de ficar terceirizando a culpa. Só que quando você começa a olhar o macro, aquilo que está ocorrendo nos jogos dos adversários do Vasco e aquilo que acontece nos jogos do Vasco, eu começo a ficar muito preocupado. A gente não pode esquecer do pênalti do Verratti contra o Grêmio, a gente não pode esquecer da expulsão do Léo Jardim contra o Internacional e ontem esses 3 pontos que foram dados de bandeja para a equipe do Santos. O Cássio ontem, no final do jogo, disse que o Santos jogou contra 12 e foi verdade mesmo. O Neymar praticamente condiciona o jogo, apita o jogo, fica o jogo todo ali do lado do árbitro. Inclusive, Pedrinho, presta atenção, Pedrinho, Adimar, as pessoas que têm vozes dentro do Vasco, porque semana que vem nesse jogo do Morumbi, Morumbi lotado, quase todos os ingressos já vendidos, vamos prestar atenção na escala de arbitragem. Precisa ser um árbitro lá pulso firme, porque se mandar qualquer árbitro para lá, você já sabe o que vai acontecer. Já vou falar antes aqui. Eu acho que é momento de um Ramon Abate-Abel pegar um jogo desse, porque se for para pegar qualquer árbitro, pode dar problema e pode ser muito influenciado por aquilo que o Neymar acaba proporcionando quando está jogando. Falar do jogo de ontem, de um jogo que já começa 1-0 para o Atlético Mineiro. O Vasco dá muita brecha na entrada da área e não foi só ontem nesse gol do Gabriel Menino. Eu sempre cobro isso, que o Vasco, na sua recomposição, a ideia é todos os jogadores correrem para trás da linha da bola. Só que o portador da bola fica muito livre. Inclusive, eu já tinha cantado essa pedra aqui em outras oportunidades, e quem acompanha o nosso trabalho é que sabe. Eu disse, ó, logo, logo o Vasco vai tomar um gol de fora da área, porque a equipe do Vasco sempre fica correndo para trás, nessa missão de todo mundo ir para trás da linha da bola, e o Gabriel Menino acabou fazendo o gol. Se tem algo de positivo ontem é que o Vasco psicologicamente não sentiu o jogo, não abaixou. No primeiro tempo mesmo conseguiu empatar através de um pênalti em cima do Coutinho e depois o Verratti converteu. Aliás, a única coisa de bacana que o Verratti fez no jogo e depois teve uma cabeçada linda do PH, cabeçada do Ryan. No segundo tempo, um gol perdido aí pelo Felipe Coutinho, enfim. O Vasco produz para vencer os jogos, mas o Vasco não vence os jogos. E isso é um problema. Vou voltar aqui a falar do Santos. O Santos contra o Juventude não jogou nada. Hoje faz uma semana desse jogo no Morumbi. No primeiro tempo, o Juventude teve gol anulado, bola na trave, perdeu oportunidades e o Santos foi lá e ganhou o jogo por 3-1.
Ontem, no primeiro tempo, o Cruzeiro amassou o Santos. Apesar da questão da arbitragem, o Cruzeiro amassou o Santos e o Santos ganhou. Nesses últimos 2 jogos, o Vasco joga bem e coloca 1 ponto na tabela. O Santos não joga nada e coloca 6 pontos na tabela. Só que assim, tem muita gente ali por perto, e eu vou dar um exemplo para você, torcedor. Hoje, por exemplo, o Ceará tem 22 pontos, né? Só que o Ceará tem um jogo a mais que o Vasco. Se o Vasco vence esse jogo atrasado, o Vasco fica 3. E no retorno, Ceará e Vasco em São Januário. Então eu já chutei uma equipe lá de cima, porque eu acho que tem muita briga nesse campeonato ainda. O Vitória, que hoje está fora da zona do rebaixamento, está 2 pontos à frente do Vasco. Só que o Vasco tem 2 jogos a menos que a equipe do Vitória. Então, assim, o momento é um alerta? É. Muita gente falando que o Vasco precisa de 10 vitórias para escapar a fazer 46 pontos. Gente, isso é matemática. Se der uma olhada no aproveitamento agora do Z4, faltando uma rotada para a maioria das equipes, ou para algumas 2, não vai precisar nunca fazer 46 pontos, né? É só dar uma olhada nessa linha de corte. Por exemplo, o Vitória, que falta uma partida para terminar o turno, eu vou colocar que o Vitória vence essa partida aí, tá? O Vitória vai a 21. Se ele dobrar no retorno, ele vai a 42. Então é muita gente achando que precisa chegar a 46. Ano passado já não precisou essa pontuação toda. Agora, o Vasco precisa ganhar jogo. O Vasco está na hora de ganhar jogo. Claro que quando você tem um rendimento bom, você fica mais próximo das vitórias. Quando você não joga bem, fica mais difícil. Só que o Vasco, jogo após jogo, o Vasco vai empilhando oportunidades e acaba não conseguindo vencer os jogos. E ontem, se a gente parar para analisar, o sistema defensivo do Vasco fez um grande jogo. João Vitor, não entendi a torcida vaiar, não vai ajudar em absolutamente nada. O torcedor tem o direito de fazer o que ele quer. Eu não entendo e não acho de bom gosto. Quem acha que é legal ir lá vaiar um jogador do Vasco desde o primeiro minuto, sem ele ter errado absolutamente nada, e ontem foi um dos melhores jogadores. Ele, Lucas Freitas, foi muito bem, PH fez um bom jogo, Tietê continua sendo o jogador mais linear, e a surpresa positiva ontem foi o Felipe Coutinho. Fez um bom jogo também, infelizmente perdeu um gol que não pode perder, tem que fazer aquele tipo de gol, mas acabou aí chutando e o Everson defendendo. Agora, para a partida contra o Santos, tem o desfalque do Verratti. Ontem levou o 3º cartão amarelo. Não sei como é que o Diniz vai montar esse ataque, se faz uma troca pura e simples pelo David lá na frente, ou então coloca o Ryan centralizado e coloca o Puma na ponta direita dublando com o PH. Enfim, ele tem aí uma semana inteira para trabalhar essa equipe. Agora, por que desse título que eu coloquei hoje? E para mim fica claro isso. Ontem, no primeiro tempo, era para o Vasco ter vencido o jogo. E eu falei aqui no pós-jogo. Se ontem, quando 35 do segundo tempo, alguém viesse e falasse assim, Jean, aperta a mão aqui, vamos empatar esse jogo e tá tudo certo, eu apertaria na mão dessa pessoa na hora. Porque os últimos 10 minutos já ficou claro que o Vasco já não tinha força nenhuma para buscar o resultado novamente. Por quê? Porque o Diniz não mexe, porque o Diniz não confia nesse banco dele e porque esses jogadores do banco, quando entram, também não contribuem absolutamente nada. Ontem o Garré jogou aí 10, 12 minutos, fez mais uma partida pavorosa, não jogou absolutamente nada. E ontem o Diniz mesmo disse, na coletiva, na pergunta do Sérgio Quindi, que sempre que ele vai fazer uma alteração, ele começa a imaginar o que vai contribuir esse jogador e botar na balança se é melhor trocar ou melhor não trocar. E se ele não troca, é porque ele não confia nos caras que estão ali, e para mim tá simples isso. O Vasco precisa urgentemente ir ao mercado e contratar mais 2, 3 jogadores para que já no jogo contra o Santos esteja à disposição. Porque não se ganha uma partida de Série A no nível de intensidade que é jogado com apenas 12, 13 jogadores. O adversário sempre joga com 16. Ontem o Cuca, mais uma vez, utilizou todas as substituições. E todo mundo que joga contra o Vasco utiliza todas as substituições. E o Diniz é sempre a mesma coisa. Ah, o Diniz é teimoso? Não, eu não acredito. Eu acredito que ele olha para trás e aquilo que está lá no banco. Ontem, mais uma vez, você olha para lá e Sforza, Alex Teixeira, Garré. Olha, de confiável mesmo, ontem nesse banco do Vasco aí que poderia tentar algum tipo de alteração, o Jair e o David. Ah, Gia, mas o Thiago Mendes vai precisar provar ainda. Até agora, nas oportunidades que teve, não mostrou nada demais também. Claro que é muito cedo, ainda precisa entrar mais em forma, acredito que vai somar, mas eu tô falando até agora, até esse momento, ainda não mostrou nada e o Vasco tem muita dificuldade. Então, o recado é esse, direção do Vasco. Pelo amor de Deus, esses jogadores precisam desembarcar no Rio de Janeiro até terça-feira, começar aí os trabalhos físicos e
quanto antes poder colocar para jogar, porque agora é o seguinte, o Vasco joga 2 confrontos direto. Primeiro com o Santos, domingo que vem no Morumbi, e quarta-feira da semana que vem contra o Juventude. Se o Vasco conseguir somar pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos, eu me dou por satisfeito para começar o retorno aí numa outra pegada. Beleza, torcedor vascaíno? Concorda, não concorda? Tá tudo certo? Senta o dedão no like, deixa o seu comentário, eu faço a leitura de todos e a gente tem hoje na programação, daqui a pouco, o Emerson Rocha com o Bom Dia Gigante. Hoje temos a tradicional live de toda segunda-feira, debatendo muito a rodada, o que o Vasco precisa fazer para voltar a vencer e já pensando no sorteio também de amanhã da Copa do Brasil, como é que o Vasco aí vai se comportar, qual adversário o Vasco vai pegar. Beleza, galera? Um abraço e uma ótima semana. Valeu!